meu Senhor. Um momento em que, no meio da pregação da palavra, o Espírito Santo fala nas nossas vidas. Um momento esse importante no culto, em que saímos aqui edificados. Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Chegamos ao último capítulo de 1 Pedro, capítulo 5. Nós estamos pregando na série, no livro todo, melhor dizendo, de 1 Pedro, e chegamos ao último capítulo, graças a Deus. Depois de muita luta, batalha e sofrimento. Capítulo 5, irmãos. Capítulo 5, irmãos, antes da gente adentrar de fato no texto, ele está dividido em duas partes. Capítulo 5 está dividido nos versículos 1 ao 4. E do 4 em diante, de uma forma geral. Até o final da carta, Eu poderia pregar todo o capítulo 5 no dia de hoje. Porque na primeira parte do capítulo 5 ele vai falar sobre o oficialato, o ofício do presbítero da igreja. E eu pensei inicialmente em pregar todo o capítulo para não trazer um sermão falando das características do presbítero. Mas, irmãos, eu vi que há uma necessidade para a nossa igreja da gente dividir esse capítulo e falar somente do oficialato do presbítero como palavra de Deus. Isso é uma instrução à igreja, até porque nós somos uma igreja em formação. Então, mais cedo ou mais tarde, nós nos tornaremos igreja e precisaremos eleger presbíteros. Então, isso já fica como uma instrução do apóstolo Pedro, como nós reconhecemos presbíteros na igreja, ou como nós nos auto-reconhecemos como presbítero. Então, é muito importante para nossas vidas, não achem chato, é a palavra de Deus. Então, nós vamos trazer alguns ensinamentos sobre isso. Grave isso na sua mente, no seu coração, porque quando tiver eleição para presbítero, você vai usar como referência a palavra de Deus, para dizer se você vota naquele homem como presbítero, ou como não servir para presbítero. Então, irmãos, vamos ler. Capítulo 5, dos versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora. Pulou. Capítulo 5. Vamos lá. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, Deus, toda a liturgia até agora, porque já conversamos com o Senhor em oração. O Senhor primeiro nos chamou através da palavra de Deus, nos convocou como igreja Tua, falamos com o Senhor em oração, louvamos o Teu nome, lemos a Tua palavra, o Senhor conversou conosco, e agora, mais uma vez, nós vamos ouvir a Tua voz através da palavra pregada, Senhor. Nosso pedido é que o Senhor edifique a nosso coração, edifique a nossa mente, que a Tua igreja saia daqui cheia de alegria, com paz no coração e cheia da palavra de Deus enraizada no coração. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje, nesses 4 versículos do capítulo 5, é sobre pastorear a igreja de Deus. E é para isso que os presbíteros são chamados. Quando nós olhamos, ou quando nós começamos a ler a palavra de Deus, mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica, é bem interessante, eu convido os irmãos que nunca leram a ler todo o livro de Atos. É uma narrativa histórica da igreja primitiva. Veja, Lucas escreve o Evangelho de Lucas, tratando da vida de Jesus Cristo na sua perspectiva, como doutor e vamos dizer assim, entre aspas, um jornalista que pesquisava tudo o que acontecia entre Jesus, os apóstolos e os demais. Então Lucas fez uma pesquisa bem metódica, bem detalhada sobre a vida de Jesus na perspectiva que ele tinha, e ele escreve o Evangelho de Lucas, mas ele não para por aí.
Ele dá continuidade depois da ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz, depois ressuscita após o terceiro dia e passa mais ou menos uns 40, 45 dias ressurreto, em corpo glorificado, junto aos apóstolos e algumas pessoas. E logo em seguida Jesus ele vai aos céus, promete vir na sua segunda vinda, que está prestes a acontecer, segundo 1 Pedro. Então, irmãos, a igreja primitiva é criada depois da ascensão de Cristo, depois que no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce sobre a igreja. A gente conhece bem o Pentecostes. Na festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus, sobre os irmãos que estavam ali reunidos. E isso é narrado no livro histórico narrativo de Lucas, conhecido por Atos dos Apóstolos. Alguns preferem titular o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo ali, o protagonista do livro, não os apóstolos. E note que é uma continuação do Evangelho, e lá é escrito vários fatos: Pentecostes, conversão do apóstolo Paulo, os problemas que haviam com as viúvas, lembram disso? As viúvas, depois do povo ter se convertido, depois de Deus ter convertido o povo, há um problema com o povo de Deus, porque algumas viúvas estavam sendo mal administrados os alimentos para as viúvas. E aí é interessante porque quem tomava conta da igreja primitiva naquela época, logo no início, como embrião ainda, logo depois das grandes conversões, eram os próprios apóstolos. Só que eles tinham muitas funções. Os apóstolos cuidavam não só da parte espiritual, não só pregavam a palavra de Deus, não só pastoreavam o povo, como tinha que fazer todo tipo de administração dentro da igreja primitiva. Então era um acúmulo de funções, e nós sabemos bem quando isso acontece. O que acontece quando isso ocorre? Quando há um acúmulo de funções, você não consegue fazer tudo como deveria fazer. E acaba às vezes sem fazendo nada. Mas os apóstolos, sábios, escolhidos pelo próprio Jesus Cristo, entendendo, ensinados pelo próprio Jesus Cristo, entendem que a igreja primitiva precisava de mais pessoas que a liderassem, que a ajudassem, que fosse um braço dos apóstolos para pastorear a igreja primitiva. A igreja começou a crescer. Quando uma igreja cresce, nós sabemos que crescem os problemas, isso é fato. Por isso que a igreja é conhecida como um hospital. E aí os apóstolos então decidiram fazer com que a comunidade da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, você pode ler na narrativa, elegesse dentro delas pessoas que tinham um bom testemunho, que eram pessoas que eram espirituais, pessoas que cuidavam dos pobres, dos necessitados, que elas elegessem dentro da própria comunidade pessoas que tinham essas características para cuidarem da divisão ou de compartilhar o alimento que eles recebiam ali, para que não fosse suprida toda a necessidade do povo de Deus. Esses eram os diáconos, irmãos. Foram eleitos 7 diáconos naquela igreja primitiva, para cuidar de todas essas necessidades, pois os apóstolos eles tinham que se dedicar à palavra de Deus e à sua pregação e o aconselhamento. Isso é bíblico. Por isso que nós temos esse sistema de governo aqui na nossa igreja presbiteriana. Nós temos presbíteros e nós temos diáconos, porque nos auxilia como liderança do povo de Deus, da igreja do Senhor, e Pedro vai deixar isso bem claro aqui na carta, que como auxílio, como braço estendido daqueles que são chamados para pastorear a igreja. Já o surgimento dos presbíteros, irmãos, já não é tão claro como os dos diáconos. Não é narrado no livro de Atos como surgiram os presbíteros, mas eles aparecem já no capítulo 11, tomando decisões junto aos apóstolos. E o nome presbítero significa ancião. Ancião. Não necessariamente pessoas mais velhas, mas pessoas mais experientes com a palavra de Deus. E quando junta um útil e agradável, pessoas mais velhas que são crentes têm mais experiência com a palavra de Deus. Por isso que geralmente o presbítero não é uma regra, mas ele é mais velho, porque já tem uma vivência não só da sua vida pessoal, mas com a palavra de Deus. Interessante porque o pastor Augusto Nicodemos, ele falando sobre isso, ele entende que, junto com outros teólogos, o surgimento dos presbíteros não se deu na igreja primitiva, lá em Atos, ou no Novo Testamento, mas isso já existia desde o Antigo Testamento, quando era reunido, por exemplo, o Sinédrio. Nós lemos que no Antigo Testamento o sogro de Moisés, olha a situação que o povo estava vivendo, que Israel estava vivendo, tendo que resolver todos os problemas sozinho. Moisés, para
para resolver todos os problemas lá da igreja do Antigo Testamento. Isso, o sogro de Moisés chama Moisés e aconselha ele, uma pessoa mais vivida, mais velha, diz: vem cá, Moisés, veja, você deve chamar pessoas para te ajudarem a pastorear o povo de Deus. Chame pessoas mais sábias, mais experientes, para ajudar a administrar todos os problemas, porque sozinho você não vai aguentar. Então, irmãos, surgiu o Sinédrio. Foi constituído 70 anciãos que governavam a parte civil e espiritual de Israel. Alguns podemos entender que isso é exatamente o ofício do presbiterato lá no Antigo Testamento. As sinagogas, por exemplo, que vieram surgir depois, seguem a mesma forma de governo. Possuem presbíteros, pessoas mais velhas, mais experientes, para reger junto ao pastor a igreja do Senhor. E a igreja primitiva agora aparece com pessoas intituladas presbíteros que tomavam conta da igreja, pastoreavam a igreja junto ao pastor. Em Atos 15 vemos, por exemplo, um grande concílio reunido para discutir sobre a questão dos gentios, porque agora os gentios estavam sendo enxertados sobre o pacto, sobre o pacto de Deus, sobre a aliança. Os gentios estavam sendo enxertados, e aí uma grande discussão, uma grande reunião em Jerusalém para dizer: ei, mas espera aí, os gentios precisam ser circuncidados. Uns diziam isso e defendiam isso, para eles adentrarem no pacto. Aquilo para ser descendência de Abraão, eles têm que ser circuncidados. Paulo vai contra isso e diz: não, irmãos, a circuncisão não está no prepúcio, mas no coração. Vocês não estão entendendo direito. Eles entendiam que Deus era somente dos judeus. E há uma reunião com os apóstolos e com os presbíteros. Lembrando que o pastor de Jerusalém não era nenhum dos apóstolos. Era Tiago, não o apóstolo, mas Tiago, irmão de Jesus. Era o pastor de Jerusalém. E eles se reúnem para discutir o assunto. Veja, tamanha responsabilidade, irmãos, de ser presbítero da igreja do Senhor. Ser líder. E aqui nós vamos ver, no capítulo 5 de 1 Pedro, exatamente isso, as responsabilidades ou as características de presbíteros da igreja de Deus. Nós vamos ter que eleger, irmãos, mais para frente, num futuro bem próximo, em nome de Jesus, pessoas que têm esse chamado para esse ofício. Não é brincadeira. Por isso que Pedro ele traz a responsabilidade sobre os líderes da igreja, os presbíteros. Veja lá, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. E é interessante que ele diz assim, eu, presbítero como eles. Pedro ele se coloca no mesmo lugar, porque Pedro também era presbítero. Pedro era apóstolo, mas todo apóstolo é um presbítero. Todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é apóstolo ou pastor. O presbítero é um serviço básico, assim como o diaconato, e todos os serviços demais vem ramificação desses dois serviços. Nós falamos isso, Pedro vai falar isso anteriormente. Pedro se coloca no mesmo lugar. São os dois grandes serviços da igreja, diaconato e presbiterato. Pedro ele fala de presbítero para presbítero. Pedro ele podia dizer, eu como apóstolo digo aos presbíteros que sejam assim, mas não. Pedro ele, de forma humilde, ele vai dizer, eu falo aos presbíteros da igreja, porque eu também sou presbítero. Eu também sou pecador como vocês. Eu também dependo da graça de Deus. Eu como presbítero estou para instruir vocês, porque irmãos, venhamos e convenhamos, quando há uma ordem ou uma instrução de líder para líder, as coisas esquentam, né? Tem gente que gosta de liderar, mas não gosta de ser liderado. E aí eu aplico já a igreja do Senhor, para não falar somente de presbítero. Irmãos, nós devemos ser submissos, sim. Às vezes a gente gosta de liderar, mas não gosta de ser liderado. Irmãos, eu estou falando liderar e ser liderado em amor. Não é porque eu chamo a sua atenção, não é porque alguém chama a sua atenção de alguma coisa que você fez ou falou, que essa pessoa ela quer o mal em você, mas pelo contrário, ela deveria fazer isso em amor. Pedro está dizendo, eu como você, pecador como você, presbítero como você, eu rogo a você, rogo aqui a palavra é exatamente isso, imploro, eu vou aos seus pés, eu rogo a vocês, que vocês presbíteros da igreja do Senhor. Pedro pede a eles de forma humilde, exortando para que eles sigam melhor a igreja de Deus. Mas a forma mais difícil
de nós praticarmos a humildade é quando alguém chama nossa atenção. Quando alguém vai contra aquilo que nós achamos que deve ser. E isso falando no mínimo de detalhes, irmãos, é incrível isso. Dentro da igreja isso é muito vivo. Quando eu digo que a velocidade do ventilador tem que ficar essa, mas o irmão não concorda porque ele está com calor e tem que aumentar. Isso é suficiente para causar uma divisão na igreja. Acreditem nisso. Nós não queremos abrir mão dos nossos gostos, das nossas coisas, daquilo que pensamos, imaginamos, queremos fazer. Nós não queremos abrir mão. E quando há esse tipo de coisa, irmãos, é exatamente o contrário dos deveres daquilo que nós somos chamados. Pedro se apresenta agora não só como presbítero, veja só. Pedro ele se apresenta primeiro como presbítero de forma humilde. Rogo, pois, aos presbíteros que é entre vós, eu presbítero com eles. Mas ele não é só presbítero, ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Veja, irmão, ser testemunha do sofrimento de Cristo, aqui como Pedro fala, qualifica o apostolado de Pedro. O que qualifica o apóstolo, né? Como é que nasceu, como é que surgiu os apóstolos e por que não existem mais apóstolos? Porque os apóstolos eram aqueles que conviveram com Cristo e viram a sua morte, viram a sua ressurreição, aprenderam do próprio Cristo, foram chamados por Cristo para ser apóstolos. Por isso que não há substituição do apóstolo, por exemplo. Veja, a gente vê a igreja antes do Pentecoste. Judas, ele se suicida, né? Entra Matias, é escolhido como apóstolo. Mas depois que os outros apóstolos vão morrendo, depois que o Pentecoste acontece, não há mais substituição de apóstolo, porque o apostolado teve um objetivo e findou ali. Tanto que depois, em seguida, quem toma conta da igreja já não são mais os apóstolos mortos, mas sim os presbíteros e os pastores. O pecado causa na nossa vida quando nós temos a liderança da igreja, aqueles que são líderes, presbíteros, pastores, é exatamente, irmãos, esse ego inflado que causa por causa do cargo que há no meio da igreja. Tem uma frase que alguém já disse que eu acho maravilhosa, que diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Aí ninguém queria ser mais apóstolo. Porque todo mundo quer receber uma regalia por ser apóstolo, se intitular apóstolo, mas ninguém quer viver o que os apóstolos viveram, que enfrentavam as cidades que eram contra o Evangelho, sendo perseguidos, até quase mortos pelo Evangelho, por muitas vezes, recebendo pedras o tempo todo, preso, encarcerado, muitos com a cabeça decepada, outros, diz a história que morreu numa cruz de cabeça para baixo, porque ele mesmo não era digno de morrer como Jesus Cristo, mas ninguém quer ser esse tipo de apóstolo. Porque, irmãos, o apostolado teve uma função, teve um objetivo e teve um ponto final. E agora os presbíteros dão continuidade aos trabalhos dos apóstolos. Veja, os apóstolos, na sua palavra, né, o apostolado significa exatamente aquele que abre, aquele que ele vai à frente do trabalho. É isso que Paulo fez o tempo todo da sua vida, nas suas viagens missionárias. Ele iniciava a igreja, ele abria, adentrava com o evangelho onde ninguém conhecia, ele começava a igreja, depois que a igreja começava a tomar forma, o que ele fazia? Deixava um presbítero lá, ia para outra cidade e pastoreava de longe, né? Junto com um presbítero, um pastor que estava lá, mandando as suas cartas, escrevendo cartas. O próprio apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, 13 cartas, muitas dessas às igrejas, para pastorear as igrejas, porque ele deixava um presbítero, um pastor, e ia abrindo caminho do evangelho pelas cidades vizinhas. Então, Pedro primeiro ele roga com humildade, dizendo: eu sou presbítero como vocês, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, eu sou presbítero como vocês, mas também sou apóstolo da igreja do Senhor, e agora com autoridade santa. Eu sou apóstolo do Senhor, eu vi o sofrimento de Cristo. E veja que ele diz agora, para terminar o versículo 1, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada.
Veja, Pedro termina a sua apresentação no capítulo 5 aqui, dizendo que ainda é um co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro se apresenta como um presbítero, como um apóstolo e agora como um crente, como qualquer outro ali. Estava sendo perseguido nesse contexto da carta de 1 Pedro. Presbítero, apóstolo e crente. Crente que, como os outros, serão co-participantes com os irmãos que irão para a glória final. Com humildade, com empatia e autoridade, Pedro, ele se apresenta aos líderes da igreja, mesmo sabendo que liderar sobre líderes é bem difícil. Ele roga aos irmãos: vocês estão trabalhando não para mim, mas para o Senhor. E é interessante porque no versículo 2, irmãos, ele vai dizer pelo que ele roga, pelo que ele pede. Depois de se apresentar, Pedro dá ordem a eles. E essa ordem é inspirada, né? Pelo Espírito Santo. Veja comigo, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos essa frase, esse versículo, pastoreai o rebanho de Deus, automaticamente nós fazemos uma ligação com conversas entre Jesus e o apóstolo Pedro. Muitas das coisas que Pedro ensinou aqui nessa carta foi coisas que ele aprendeu aos pés do Mestre Jesus Cristo. Pedro, ele teve que levar muita porrada, muita lapada para aprender as coisas com Jesus Cristo. Várias vezes foi assim. Pedro, junto com Jesus, saindo do Getsemane, Judas acabara de trair Jesus e os oficiais chegam para levar Jesus preso, levá-lo à cruz, e Pedro saca a espada e tenta cortar a cabeça, porque ele não vai dar uma espada, dá para cortar a orelha. Ele tenta cortar a cabeça do soldado e consegue arrancar a orelha do soldado. Jesus olha para Pedro e diz: como se dissesse, você não está entendendo qual é o meu objetivo aqui? Eu vim para morrer. Pedro, ele é rápido, ele não pensa, ele deixa que o coração dele faça a vontade. Ele não tinha as escrituras como uma regra de fé e prática na vida dele. Ele é rápido em decidir as coisas, sem filtrar o que é melhor para o reino do Senhor Jesus Cristo. Como parece conosco, Pedro, né, irmãos? Muitas vezes nós falamos e depois pensamos. Muitas vezes nós fazemos e depois pensamos. E em vez de nós usarmos algo como pensar antes de fazer ou de falar, nós sofremos a consequência disso, de muitas vezes uma consciência pesada e arrependimento, e nós pecamos contra o Senhor. Pedro, ele aprende isso na prática. Pedro ensina aos presbíteros o que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Não tem como nada ser mais inspirado do que isso. Veja, ele aprende na prática, depois de muito cair, depois de muitos erros, o Senhor Jesus ensina. E veja, no final do Evangelho, depois do apóstolo ter negado Jesus 3 vezes, o Senhor Jesus o ensina. Depois de ressurreto, depois daquela pescaria, a última pescaria, Pedro, ele cai do barco, vai nadando até a praia, come com o Senhor Jesus Cristo, e depois há um diálogo travado entre Cristo e Pedro. E ele pergunta a Pedro assim: tu me amas? E por 3 vezes a essa pergunta, e depois das 3 respostas de Pedro, Jesus ele completa com a mesma frase: pastoreai o meu rebanho. Como os presbíteros amam a igreja, pastoreando o rebanho. É isso que ele ensina aqui nessa carta. Versículo 2: pastoreai o rebanho. E ele enfatiza: rebanho de Deus. O que Pedro aprende com o supremo pastor, agora ele ensina aos presbíteros, aqueles que deveriam pastorear a igreja. E Pedro insiste: o rebanho de Deus. Não é qualquer rebanho, não é o meu rebanho, não é o seu rebanho, não é a sua igreja. Porque nós vemos muito isso. Nós somos uma igreja nova, irmãos, temos poucos anos, uma congregação, mas quem já foi de outras igrejas vê o que há dentro das igrejas, muitas vezes por uma família, uma pessoa que está lá desde o fundamento da igreja, se acha dona da igreja, pessoas que têm um dízimo alto, se acham dono da igreja. Não, irmãos, a igreja não é de vocês. Vocês não são o dono da igreja. Os presbíteros não é o dono da igreja, o pastor não é o dono da igreja.
A igreja é do Senhor, nós somos co-participantes do Supremo Pastor. Nós somos boca de Deus. Mas a igreja não é nossa. Nós não fazemos para nós. É triste, irmãos, quando eu vejo e eu oro pela nossa igreja para que a gente não seja assim. Nós vamos ser ensinados assim em nome de Jesus. Quando a prioridade da igreja é colocar um ar-condicionado, não investir, por exemplo, em missões, ou abrir um ponto de pregação, ou falar do evangelho, investir desse tipo, ou comprar bíblias para distribuir, ou uma boa literatura para fazer a igreja crescer. É muito triste quando as pessoas preferem revestir os bancos para se sentir mais confortável, onde a igreja não é sua, mas a igreja é do Senhor. Não que isso não seja bom, não que isso nós não venhamos a fazer um dia, lógico que nós queremos isso, até porque é melhor louvar a Deus, glorificar a Deus com a consciência. Veja como é bom, mas isso não são prioridades, irmãos. A igreja não é nossa, isso aqui vai ser destruído, essas paredes vão ruir um dia, mas aquilo que é plantado de forma celestial e eterna e espiritual é para sempre. Pedro insiste, o rebanho de Deus não é a condição financeira, não há dono de igreja, o rebanho não pertence a mim. Deus concede graça aos presbíteros para cuidarem das ovelhas que pertencem ao Supremo Pastor. Por isso, irmãos, a humildade, não só do presbítero, sendo ele pastor ou não, vamos falar disso mais à frente, mas a humildade das ovelhas, em entender que quem está aqui na frente como presbítero ou pastor é boca de Deus. Tem gente, irmãos, que não se deixa ser pastoreado. Falando de uma forma geral. Tem gente que não se deixa ser pastoreado. Tem os extremos disso, né? Veja se você se coloca em algum lugar desse. Se você se colocar em nome de Jesus, tem que ser equilibrado nesse sentido. Tem aquele irmão, e eu vou trazer um extremo agora, tem aquele irmão que, quando o pastor ou seminarista não liga para ele um dia ou não manda uma mensagem, ou qualquer tipo de comunicação, ou não dá um abraço no final do culto, né? Rapaz, a casa cai. Não porque o pastor não falou comigo, porque às vezes o pastor está preocupado com uma coisa ou outra, por algum motivo não viu, não falou. Rapaz, não, eu vou sair da igreja porque o pastor não me dá valor. Esse é um extremo, irmãos. Cuidado para não cair nesse extremo. Mas há um outro extremo também. Quando o pastor chega e diz: irmão, vem cá, e chama a atenção e exorta o irmão em amor, para que ele melhore, para que ele glorifique a Deus nas suas atitudes e palavras, o irmão já não vem mais para a igreja. O pastor brigou comigo. A humildade vai embora, ele diz: não, eu estou certo. Irmãos, se deixem ser pastoreados. Nós estamos aqui para isso, os líderes da igreja. É para isso que serve, irmãos. Juntos como irmãos, olhando uns para os outros, não como forma de julgamento, mas em dar as mãos a glorificar a Deus. E como é que eles deviam pastorear? Vejam lá. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. O primeiro ponto é isso. Os presbíteros, eles são chamados para pastorear a igreja de Deus, mas não por constrangimento. Veja lá. O que significa essa palavra aqui, irmãos, no original? É algo parecido com má vontade e obrigação. Quando você faz alguma coisa por má vontade ou por obrigação, você se sente constrangido em fazer. Primeira coisa que Pedro ele instrui aos presbíteros, e aqui eu falo aos futuros presbíteros da nossa igreja, e a minha vida também, que eu devo pastorear o rebanho, que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por má vontade de fazer por fazer, não por obrigação, porque eu fui eleito e eu preciso fazer isso. Não, irmãos, não é assim. Tem gente que é eleito presbítero, mas não vê a hora do seu mandato acabar. E eu não quero mais nunca isso para a minha vida. Irmãos, todo líder, todo presbítero da igreja é chamado para resolver problemas. Deveria saber isso antes. Ou, muitas vezes,
A motivação dele estar ali como presbítero nunca foi um chamado do Senhor. Nunca foi um chamado de Deus. Talvez tenha sido outras motivações. Ser presbítero, irmãos, não é subir em púlpito. Ser presbítero não é ter um cargo. Ser presbítero não é ser mais que ninguém, muito menos que o diácono, né? Que as pessoas têm isso na cabeça. Acham que é uma escadinha, né? Diácono, presbítero e pastor. Não, todos são salvos pela graça de Deus. Sem isso nada seríamos. Ser presbítero não é nada disso, irmãos. Não é estar ali por constrangimento, por má vontade, ou por alguma obrigação. Eu não estou dizendo que o presbítero não tem obrigações, pelo contrário, ele tem muitas obrigações. E nós devemos honrar essas obrigações. Mas a obrigação sem amor é constrangimento. Se eu faço ali por pura obrigação, vira um constrangimento. Isso serve, irmãos, para todo serviço, dentro da igreja e fora, no seu trabalho ou em qualquer lugar. Quando nós fazemos alguma coisa somente por obrigação, aquilo passa a ser um peso nas nossas vidas. Nós passamos a murmurar sobre aquilo que nós estamos passando. Isso é constrangimento. Se quiser fazer alguma coisa, irmãos, faça por amor, senão é melhor que não faça. Faça com amor, não com constrangimento, murmurando. Se quiser fazer, faça, irmãos, com amor em Cristo Jesus. Se for por constrangimento, eu peço para os irmãos que não façam. Simplesmente digam o que não querem fazer. Deve ser algo espontâneo, irmãos. É chamado de Deus, de boa vontade, algo voluntário. É servir aos irmãos. É servir a igreja do Senhor. Veja, irmãos, como seria bom, maravilhoso ao entrar no céu, o Senhor Jesus Cristo olhar para nós e dizer: que servo da igreja de Deus. Servindo a igreja, a minha igreja. Eu comprei com puro sangue derramado na cruz, com alto preço, caro. E você foi um servo fiel. Mas a segunda coisa que Pedro disse que você não deve ser presbítero, primeiro é servir por constrangimento. A segunda coisa, e ele contrasta isso, né? Você não deve servir por constrangimento, mas espontaneamente, voluntariamente, como Deus quer, e é assim que Deus quer. Mas a segunda coisa que ele aponta como você não deve ser presbítero é nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Irmãos, a partir do momento que a igreja começou a remunerar os que se afadigavam na palavra para ensinar, isso vai dizer lá em 1 Timóteo, né? Aqueles que se afadigam na palavra, isso aí é o presbítero que é chamado para ser pastor, esse é o que se afadiga na palavra. 1 Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer em 1 Timóteo, aqueles que se afadigam na palavra, eles devem receber dobrados honorários. Assim que eles entenderam o ensinamento e começaram a chamar presbítero e começaram a remunerar essas pessoas que se afadigavam na palavra, pense no que aconteceu quando a remuneração começou. Rapaz, apareceu um monte de presbítero que queria ser pastor. Começou a aparecer mais candidato para o cargo do que qualquer outra coisa. Isso é normal acontecer. Infelizmente, irmãos, o pecado causa isso no coração dos homens. É interessante porque tem gente que deu errado em tudo na vida. Tentou uma faculdade, não conseguiu terminar. Tentou um trabalho, não conseguiu fazer. Não conseguiu ganhar a vida de nada. Então vou ser pastor. Tem gente que é assim. Tentou de tudo e nada deu certo. Então vamos ser pastor. E não são poucos irmãos que veem o cristianismo desde aquela época até o dia de hoje como fonte de lucro. Que se enriquecem mercantilizando o evangelho. São os lobos travestidos de cordeiro, mercenários, povo que mercantiliza a fé, que se aproveita das almas aflitas para lhe vender um refúgio que é mentiroso. Esses são os piores, irmãos. Esses são aqueles que no dia do julgamento o Senhor Jesus Cristo vai chegar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Você diz que fez milagres em meu nome, eu nunca vos conheci. A instrução de Paulo, que os presbíteros que são chamados para o pastorado, para ser pastores, eles que se afadigam na palavra para ensinar a igreja, aconselhar, pastorear, eles são dignos de dobrados honorários. 1 Timóteo 5,17.
É obrigação da igreja do Senhor manter as pessoas, os seus pastores, não só em oração, mas financeiramente também. Isso é fato, é bíblico. Mas não como esses pregam, irmãos. Que além de não alimentarem o povo com a palavra de Deus, eles pregam e praticam heresias e vendem o evangelho com sorte da ganância, como diz o apóstolo Pedro. Os presbíteros, irmãos, são chamados para servir a igreja, não pensando na recompensa que o mundo pode lhe dar, não querendo ser visto pelas pessoas como o presbítero da igreja, não querer receber tapinha nas costas e dizer, ei, meu presbítero. Se você procura essa recompensa, o mundo vai lhe dar, e ponto final. Mas os presbíteros que são chamados a servir da igreja, eles não pensam nessa recompensa que o mundo pode oferecer, mas na recompensa celestial, aquela que é incorruptível. Essa deve sim ser de fato o alvo dos presbíteros da igreja. Esse é o seu salário, aquele que não acaba, aquele que é incorruptível, aquele que a traça não come. Irmãos, um presbítero que é ganancioso, seja ele pastor ou presbítero, ele atrapalha o avanço do reino de Deus. Ele toma todas as decisões da igreja baseadas no dinheiro. Ele acha que a igreja é uma empresa. Eu já vi isso na prática, irmãos. Tem gente que quer aplicar os princípios da administração, por exemplo, de empresas na igreja. Até com uma boa motivação, querendo ajudar, querendo que as coisas aconteçam. Mas, irmãos, os princípios que governam a lei de mercado são diferentes daqueles que governam a palavra. A igreja é a palavra de Deus. A igreja, ela não é um fundo lucrativo. A igreja não deve terminar com milhões nas suas contas. De forma alguma. Mas a igreja é um fundo social. Também. Começando pelos seus, pela sua casa, aqueles que necessitam. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos da fé, sim, e se estendendo as nossas portas aos que se necessitam fora, para que sejam bem de pregar o evangelho. É assim que as coisas devem acontecer, é para esse dinheiro que deve ser empregado, é assim que o dinheiro deve ser empregado. Um presbítero que é ganancioso, ele se apega ao dinheiro, ele se deixa cegar pelo dinheiro. Por exemplo, quando a igreja quer investir nos missionários, ajudar os irmãos necessitados, quer abrir um ponto de pregação, uma congregação, esses presbíteros, eles são os primeiros a serem contra, a voltarem contra, com a desculpa de uma certa economia. Não, mas veja, a igreja vai ficar sem dinheiro nenhum, como é que a gente vai, se a gente precisar de... Irmãos, não é para isso que nós somos chamados. O presbítero não pode ser tomado de sorte na ganância, nem pode ser idólatra do dinheiro. E isso aplica, irmãos, a nossas vidas, como crentes. Os irmãos me conhecem, pouco tempo que a gente está junto, né? Já tem 8 meses, mais ou menos, né? 7 a 8 meses. E eu fico muito constrangido quando eu falo de dinheiro. Capaz de um gaguejo. Irmãos, mas o nosso dinheiro não é nosso. Presbíteros, não sejam apegados ao dinheiro, principalmente quando o dinheiro é da igreja. A igreja foi chamada para levar o evangelho e a ação social aos necessitados. E a última orientação, irmãos, depois de não de sorte na ganância, mas de boa vontade, e agora no versículo 13 ele vai trazer mais uma característica que o presbítero não deve ser. Veja lá comigo. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não como dominadores dos que foram confiados. A palavra dominadores, irmão, significa que assenhorar-se, se tornar senhor. Uma palavra que é usada, por exemplo, no livro de Atos. Você lembra daquele episódio que acontece em Éfeso, quando os 7 filhos de um judeu chamado Seba, eles se juntam e vê um homem endemoniado, eles se juntam os 7 filhos e tentam expulsar esse demônio, e eles chegam assim para esse demônio e dizem assim: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para eles assim e diz assim, um homem endemoniado, né? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês?
Depois disso, o homem possuído, ele pula em cima dos 7, e a palavra usada é a mesma palavra, e vai se assenhorar, vai se tornar senhor sobre aqueles homens. Depois dessa é a surra dele. Essa é a mesma palavra que aparece aqui. Os presbíteros não podem se assenhorar, pastorear como dominadores, que vão se assenhorar do rebanho. Deus em Cristo, irmãos, confia rebanho aos presbíteros, não como homens dominadores. É interessante porque dentro do presbiterato, do ofício, a gente divide em duas perspectivas, né? Que são os presbíteros regentes e os docentes. Os docentes, aqueles que ensinam, já diz a palavra, é o pastor, é aquele que está ali para ensinar, é o docente da igreja, ele é pastor, ele é chamado para se afadigar na palavra, para estudar a palavra de Deus, entregar a palavra para o povo, ensinar, instruir e pastorear. E os presbíteros regentes são aqueles que regem a igreja, então vão cuidar das outras, pastorear junto com o pastor, vamos fazer visitas junto com o pastor, vai aconselhar junto com o pastor, vai ser um braço estendido do pastor para o pastoreio da igreja. Docente e regente, jamais nenhum desses presbíteros podem se assenhorar, dominar o rebanho, porque o rebanho não é deles, foi confiado a eles. O rebanho está ali para ser orientado, liderado, encaminhado, aconselhado, pastoreado. Por isso é pecado, irmãos, quando os presbíteros ele vai se assenhorar do rebanho, porque isso é vivo na vida. Isso é um pecado constante que quer entrar no coração do presbítero, que bate a porta do presbítero. Porque quando você tem um cargo aqui, você se ajoelha, irmãos, e é imposto a mão sobre você para você ser um oficial da igreja, você se levanta, não como um homem mais humilde do mundo muitas vezes, mas você se levanta agora como o grande presbítero da igreja. E acha que manda em tudo e em todos. É o grande dominador. Até no pastor, ele quer agradecer a Leia, porque ele é presbítero como pastor. Não é isso que os presbíteros são chamados, irmãos. Você sai de um mundo onde você é assenhorado, onde você é dominado pelo pecado, onde você é oprimido pelo Satanás e seus asseclas, seus demônios. Você sai desse mundo e busca refúgio na igreja do Senhor, e agora você é oprimido pelos presbíteros da igreja. Presbíteros, vocês não devem ser assim. Vocês devem pastorear em amor. Vocês não devem ser os dominadores, mas aqueles que levam a Cristo cada ovelha na igreja do Senhor. Então, e como eu não devo ser dominador? O próprio texto diz, né? No finalzinho do capítulo versículo 3, tornando-vos modelo do rebanho. Então, a primeira característica do presbítero, irmão, da igreja é ser exemplo. Exemplo da prática da palavra de Deus. Não é orientar por orientar, não é falar por falar, não é ser autoritário, mas viver aquilo que prega e ensina na prática. Veja, irmãos, há uma incongruência, uma diferença quando você vê uma pessoa pregando uma coisa e vivendo outra. Já não vale mais nada aquelas palavras faladas quando suas práticas são contrárias àquilo que você ensinou. Assim devem ser os presbíteros. Ou, não assim, né? Assim não devem ser os presbíteros, pelo contrário. Devem pregar a palavra de Deus com as suas atitudes, ser modelo para um rebanho. É triste porque as almas buscam descanso, consolo, amor. As almas que vêm lá de fora buscam refúgio aqui na casa de Deus e encontram opressão, autoritarismo e legalismo da parte dos seus líderes, de uma forma geral. Nós não fomos chamados para fazer isso, irmãos. Eu já falei aqui com os irmãos uma vez conversando, né? Mas tem muitas igrejas, irmãos, e eu não digo que isso é errado fazer, mas é cultural, né? As igrejas têm aqueles 3 degraus, já viram isso? No púlpito tem os 3 degraus. De forma inconsciente, alguns hoje fazem isso, porque representa o tabernáculo, veja, é o átrio do Senhor, o lugar santo e o santo dos santos, e o pastor fica onde? Do santo dos santos, como se fosse algo máximo, né?
estou dizendo que é errado ter isso, não. Porque isso nem é ensinado. Mas isso foi culturalmente instalado na cabeça das pessoas. O visual nos traz essa emoção, essa intenção. Pedro vai dizer: eu sou presbítero como vocês. Presbítero, você não é chamado simplesmente a sentar aqui na mesa, aqui quando houver cadeiras aqui atrás, para você ficar assistindo o culto aqui atrás, não. Irmão, se o crente ele não for esclarecido, se ele não buscar a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, ele vai ser oprimido por esses líderes, por essas pessoas que falam como se fossem boca de Deus, mas na verdade não são. É por não conhecer as Escrituras que nós pecamos, que nós nos deixamos ser oprimidos. Não é para isso que esses homens são chamados, para serem presbíteros. Não é para isso. E Pedro agora termina o versículo 4, leia comigo. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível, irmão, significa aquilo que não murcha. Como uma flor que murcha, né? Aquilo que não murcha é algo imarcessível. Porque era muito comum na época que Pedro escreve essa carta, os homens, os vencedores das Olimpíadas, né, da Grécia, eles receberem aquelas coroas que eram feitas com aquela folha de louro, né? Era muito comum isso. E essas coroas, ao passar do tempo, o que acontecia? Murchava. Eram feitas de planta, né, de folha. Algum tempo murchava. Mas aqui Pedro está dizendo: ó, olhem para os homens das Olimpíadas, representam o seu país, o seu povo. Eles ganham uma coroa, mas essa coroa murcha. Mas o Supremo Pastor tem uma coroa de vitória que nunca murcha, é eterna, e será dada aos pastores, aos presbíteros que servirem com responsabilidade e fidelidade o chamado do Senhor. Pedro mais uma vez baseia todo o seu argumento na volta do Senhor Jesus Cristo. Veja, isso é comum nas cartas de Pedro. Ele vai dizer: façam isso, sejam assim, ajam assim, falem assim, porque Jesus está voltando e você subirá com Ele. O mesmo pastor que vai coroar os presbíteros vai levar a igreja do Senhor junto com Ele. O pastor supremo virá nos buscar. Então, irmãos, para encerrar, o presbítero deve exercer a sua função, pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por obrigação, mas fazer isso de forma voluntária e com amor. Nem tampouco os presbíteros devem fazer isso por sorte da ganância, colocando as justificativas financeiras na frente do trabalho da obra de Deus. Não devem ter amor ao dinheiro, não devem deixar que o dinheiro seja o seu senhor, ou o senhor da igreja. Não é o dinheiro que define as coisas, mas é o pastor supremo. Entendendo que a obra de Deus é importante, é mais importante. E muito menos, irmãos, os presbíteros devem ser dominadores. Eles não devem ser aqueles que se vão ser senhores da igreja, das ovelhas. Vão se assenhorar. Não devem tratar as ovelhas como escravas, mas como filhos. Não oprimidos, mas amando aqueles que Deus chamou, assim como chamou os presbíteros e os pastores. Irmãos, que Deus nos abençoe com essa palavra. Que Deus abençoe aqui a igreja local com essa palavra. E quando chegar o momento dessa igreja se tornar de fato igreja, aos moldes presbiterianos do nosso governo, da igreja, possamos lembrar e nós vamos fazer sim discipulado com a palavra de Deus para os futuros candidatos, mas que desde agora, irmãos, isso possa inculcar na sua mente, no seu coração. E se Deus lhe chamar para esse oficialato, para ser presbítero, ser diácono, entendam, vejam isso como uma verdade absoluta na vida de vocês. Não só para ser presbítero, você como crente em si, né? Mas ainda mais como presbítero. Não faça nada por obrigação, mas com amor. Não faça de forma voluntária. Não faça de sorte da ganância. Sem amor ao dinheiro.
sem ser o dinheiro ser o nosso Senhor, mas pelo contrário, né? Não se ache dominador das ovelhas, mas pelo contrário, tratá-las como filhos, porque quer ser co-participante do Supremo Pastor. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor nosso Deus, como é bom, Deus, ouvir a Tua Palavra, como é bom sermos edificados, ensinados, instruídos pela Palavra, somente numa igreja como a nossa, Deus, uma igreja a qual nós fazemos parte, que está em formação, e graças a Deus o Senhor tem trazido pessoas, graças a Deus tem tomado forma o trabalho aqui feito. Ó Deus, que a gente nunca perca isso de vista, o nosso coração nos deixa ser influenciados por fatores externos, pelo que o mundo oferece, mas que possamos ter uma visão bíblica daquilo que é ser igreja, possamos tomar as melhores decisões possíveis, que o Senhor sempre nos oriente, que o Senhor nos exorte quando preciso sempre. Ó Deus, que esses ensinamentos aqui da Palavra de Deus adentrem o nosso coração, possamos entender que o oficialato dentro da igreja é algo sério, necessário, mas algo sério, e que não só os futuros candidatos entendam isso, mas as pessoas, os membros aqui da igreja também entendam isso, para que possam voltar com seriedade, não por parentesco, não por amizade, mas aquele que vai servir melhor a igreja do Senhor. Faz isso no nosso coração, irmãos. Deus, faz isso no coração dos irmãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão.